Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebrando esta vigília de São Pedro e São Paulo, a palavra do Salmo 18 nos recorda o testemunho daqueles que seguem a Deus. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Esta palavra que o povo de Israel costumava cantar, rezando diante do mistério de Deus que se tornava conhecido no silêncio, nos recorda como ao longo da história Deus foi precisando do testemunho corajoso de homens que deram a vida por meio do anúncio da palavra, mas que levaram este anúncio a pleno cumprimento quando derramaram seu sangue. Hoje a liturgia une Pedro e Paulo. Desde os primeiros séculos, a igreja já celebrava unindo estes dois santos. Se fala em 354, já celebrando uma solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro celebrado nas catacumbas de São Sebastião e São Paulo já celebrado na famosa Via Ostiense, onde hoje se tem a Basílica de São Paulo. No século VII, a celebração já era unida com a comemoração de São Paulo no dia 30 de junho, de modo que eram praticamente o dia de Pedro, o dia de Paulo. Hoje, a liturgia nos pede que celebremos nesta missa vespertina como uma única recordação a vida, a missão de Pedro e de Paulo, dos dois apóstolos, daqueles que são chamados desde o começo colunas da igreja, homens diferentes, mas que foram chamados para uma missão muito particular, homens de culturas completamente opostas, de profissões diversas, mas unidos no mesmo Cristo, testemunhando pela vida e pela morte a presença, a graça de Cristo Jesus. Nós escutamos no texto da primeira leitura como São Pedro cura em nome de Jesus Cristo. Ele oferece como um vigário, aquele que é a pessoa, faz às vezes da pessoa de Jesus. Anuncia a palavra no templo e também manifesta a presença do reino de Deus por meio dos sinais que eram os sinais da presença do próprio Jesus. Podemos recordar também o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14,
quando São Paulo, em Icônio, faz a mesma coisa. Cura, restitui a esperança por meio da pregação e realiza o sinal que o próprio Jesus havia feito. Então, meus irmãos, a primeira recordação a partir da palavra de hoje é esta: Pedro, Paulo, corajosas testemunhas de Jesus, mas ao mesmo tempo tornam presente as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, porque experimentaram a força do mesmo Cristo. Eles tornam presente em lugares diferentes aquilo que o próprio Jesus havia feito. Então o Senhor escolheu estes dois para que fossem como que a presença dele mesmo, para que fossem como que sinais da vida verdadeira por meio da fé. Depois no texto da segunda leitura na carta de São Paulo aos Gálatas, nós vemos como São Paulo tem aquela preocupação de justificar o seu chamado. Ele recorda a experiência que ele fez com Jesus, como recebeu pelo próprio Jesus a revelação para anunciar o reino de Deus. Ele que perseguia e devastava a igreja de Deus. O Senhor o escolheu e ele não consultou nem carne nem sangue, mas foi a Jerusalém. E ali o texto recorda o encontro de Pedro com Paulo. Paulo foi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e ficou com ele 15 dias. Não esteve com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E diz, não estou mentindo. Aqui é interessante a gente pensar, porque Paulo deseja mostrar a legitimidade da sua pertença à igreja. Ou seja, no primeiro século já se tinha muito clara a ideia de que não se podia pensar uma missão dada por Jesus sem ser unida a Pedro. Paulo, embora podemos dizer fosse um tanto quanto mais missionário do que Pedro, ele não se sente no direito de se impor diante de Pedro. Ele se submete e compreende, legitimando o seu chamado, mas sempre em Pedro, com Pedro. Aquilo que a igreja, ao longo da tradição, vai recordar, e nesses dias até, numa determinada reunião, o Papa Francisco recordava àqueles que até pouco tempo eram papistas de carteirinha. O Papa disse, lembrem-se que desde o começo, e aqui está a prova, é cum Petrus sub Petrus. Ou seja, não se pode pensar a igreja sem Pedro. Não se pode pensar a igreja sem este fundamento visível. Não se pode, de modo que naquilo que é matéria de fé, de costumes, nós seguimos
a igreja de Cristo constituída sobre a rocha que é Pedro. Agora, por que Pedro ocupa este lugar tão importante na igreja? O texto do Evangelho nos mostra alguns argumentos, que, claro, são argumentos do ponto de vista da tradição bíblica, sobretudo da tradição joanina. Nós poderíamos pensar outros a partir desses, mas vamos nos deter a essas daqui do Evangelho. Primeiro, a tríplice negação de Pedro, que agora é cancelada, é apagado, vamos dizer, o pecado de Pedro, por meio dessa tríplice, humilde e fervorosa a testemunho de amor. Vocês sabem muito bem que aqui há um jogo de palavras muito forte quando se lê o texto grego. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou com ágape, amor maior. E Pedro respondeu com filia, com amigo. Depois, na segunda vez, Jesus mantém o verbo amar como ágape na sua forma exclusiva para Deus, e Pedro responde na sua humildade e na sua verdade como amigo. E Jesus, na última pergunta, na terceira vez, Jesus muda o verbo. É curioso porque o texto em português é Pedro que muda a resposta. Mas, na verdade, o texto grego, Jesus muda a pergunta. A tradução de Portugal, nesse sentido, é melhor. Jesus pergunta, tu é meu amigo? E aí Pedro diz, a gente traduziu a si mesmo, tu sabes tudo. Mas é a sinceridade de Pedro. Pedro, embora tenha recebido esta missão tão sublime, tão grandiosa, ele continua na sua verdade de pequenez, de homem simples. A missão, ela exige a essência. Ou então, se vocês precisarem de um pressuposto, São Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza. Seria uma aberração se Pedro fingisse ser outro Pedro. Ou se o Papa Bento XVI se comportasse com um estilo latino-americano. Ou se Bergoglio tivesse uma cara e uma conduta de alemão. Seria não tanto uma aberração teológica, mas seria, no mínimo, um cacuete da pequenez humana. Mas aqui é interessante, Pedro responde na verdade, na humildade da sua condição. E o que é mais bonito, Jesus desce até a humildade de Pedro. É como se Jesus dissesse, Pedro, tá bom, é desse jeito mesmo. Por isso você está perdoado, porque você não fez um discurso bonito para me enganar, porque eu vejo o teu coração. Mas vejam como é bonito. Se prepare, Pedro, porque tu não vai permanecer desse jeito. Quando você ficar velho, que for provado neste caminho, aí você vai para onde agora você não pode ir.
outros te levarão. E aí a segunda palavra de hoje, segue-me, a segunda do Evangelho, segue-me. A igreja reconhece aqui o convite de Jesus para que Pedro possa viver até o extremo da morte de cruz. E a terceira ideia, muito bonita, é que aparece 3 vezes também a expressão apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E aqui há uma interpretação muito bonita de Santo Agostinho. Este apacentar significa sofrer. Sofrer pelo rebanho. Sofrer pelas ovelhas. Sofrer por aqueles que pertencem a Cristo. Então vejam, meus irmãos, primeiro o amor sincero, depois o seguimento da cruz, segue-me, e finalmente este suportar pela igreja e com a igreja o sofrimento daqueles que pertencem a Cristo. A Pedro, a Paulo, aos pastores da igreja, Deus espera não somente que abracem com generosidade o caminho da cruz, mas espera, sobretudo, que experimentando o amor verdadeiro de Cristo, que deu a sua vida pelo rebanho, experimentem também esta compaixão, esta bondade, que não é indiferente, mas que é capaz de dar um autêntico testemunho por causa do Senhor. Peçamos a Deus a humildade de Pedro, mas também peçamos a coragem de Paulo. Peçamos a sinceridade de Pedro, mas pensamos a disponibilidade generosa de Paulo. E assim nós vamos caminhando para que a graça de Deus realize em nós as maravilhas que Deus operou no início da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.